E o Jornal da Rede Alesp vai a mais uma entrevista aqui. Vamos falar sobre a manutenção de benefícios fiscais para a produção de alimentos e remédios genéricos. Pois é, esse tema nós vamos debater com o advogado tributário Paulo Vieira Rocha. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Eu queria inicialmente entender como que reflete na população esse incentivo do governo paulista que teve com redução de ICMS e que passou por um processo aí de retirada e voltou. Explica pra gente. Muito boa tarde. Boa tarde, William. Boa tarde, Jeremias. Tudo bem com vocês? Tudo bem, doutor. Boa tarde aos telespectadores de vocês também. Reflexo de benefícios na população e nos preços é um tema que, de certo modo, é um mistério para os economistas há pelo menos 100 anos. Por quê? Porque o quanto o tributo, o imposto, como o ICMS, se reflete no preço, é repassado no preço, em termos econômicos, não estou falando em termos legais. Em termos legais, formalmente, ele sempre vai compor o preço, mas economicamente, ele ser repassado no preço, no sentido de aumento de imposto, exatamente a quantia de dinheiro que é o aumento de imposto vira aumento de preço, e redução de imposto, redução de preço, esse é um fenômeno que depende de uma quantidade de variáveis muito grande. Chega-se a afirmação, alguns autores chegam a afirmar que uma combinação desses fatores dá mais de 500 mil possibilidades diferentes sobre se um aumento ou uma redução de imposto vai parar ou não no preço. Por quê? Porque isso depende de um fenômeno chamado elasticidade da curva de oferta, elasticidade da curva de demanda. Imagina que você fornece um produto extremamente essencial com uma oferta que não é das maiores, então você pode facilmente repassar o aumento de imposto no teu preço, que ninguém vai deixar de consumir por causa disso. Mas imagina que você oferece um produto que talvez não seja tão essencial naquele momento, ou com uma concorrência muito grande, com muita oferta. Se você repassar o aumento de imposto, você é fornecedor, você é empresário. Se você repassar o aumento de imposto, você simplesmente não vai ter demanda, ninguém vai comprar. Então, saber exatamente em quanto e em que medida impostos repercutem economicamente nos preços é um mistério. Os economistas não conseguem responder isso de forma exata. Agora, claro, imposto acaba sendo regido por regras legais, pelo direito. Então, a gente precisa, pelo menos do ponto de vista legal, ter alguns parâmetros sobre os quais a gente pode se apoiar para ter discussões minimamente razoáveis sobre o tema. Senão também vira uma bagunça. Então, algumas premissas precisam ser fixadas, no sentido de que, por exemplo, embora economicamente a gente não tenha muito como prognosticar isso, legalmente eu preciso, para interpretar as regras desse imposto, saber se ele respeita regras de igualdade e tudo mais, eu preciso assumir como premissa que o ICMS é um imposto sobre o consumo. Então, que pelo menos do ponto de vista legal, ele acaba atingindo o consumidor, aquele que paga o preço pelos bens e serviços gravados por esse imposto. Pois bem, a partir do momento em que eu assumo isso, eu também vou assumir uma próxima premissa. A riqueza que eu estou tributando é o consumo, a manifestação de riqueza é o consumo, e, portanto, o que a gente chama de a capacidade econômica, a capacidade contributiva que eu estou mirando com o imposto como ICMS é a do consumidor. Portanto, diferentemente do imposto de renda, em que eu consigo olhar para a pessoa que ofere a renda e saber efetivamente qual é a capacidade econômica dela, no caso da tributação sobre o consumo, numa primeira aproximação, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque o mesmo produto, muitas vezes, pode ser consumido pelo milionário e pelo pobre. Então, a forma que eu tenho de medir a capacidade econômica ou tributar conforme a capacidade econômica do consumidor, no caso do tributo sobre o consumo, já que eu não consigo olhar para a pessoa que consome, é olhar para o produto e, indiretamente, por meio da essencialidade daquele produto, saber quem provavelmente o consome.
Então, a nossa Constituição, ela tem uma regrinha que a gente chama de seletividade do imposto, que diz que o imposto ele é seletivo na proporção da essencialidade do produto. Ou seja, quanto mais essencial o bem, mais eu vou presumir que as pessoas mais necessitadas consomem aquele bem. Ah, mas o milionário também consome? Sim, mas aí é um efeito colateral, é um problema que eu não tenho tanto como evitar. Pelo menos é bastante difícil. Mas eu sei que o bem essencial, o milionário pode até consumir também, mas a pessoa mais necessitada vai consumir com certeza. E Esse é quanto um mais assunto. supérfluo... Oi? Desculpa, doutor. Esse é um assunto que dá realmente pano para manga, né? A gente sabe, por exemplo, que quando trata do imposto de renda, especialistas falam que nós somos muito afetados porque o consumidor brasileiro ele é tributado ali na origem, na alimentação, enfim. Essa explicação inicial que o senhor deu é realmente muito importante, mas assim, para o nosso telespectador entender sobre o que a gente está falando, no ano passado a gente teve o projeto de lei 529 de 2019, de ajuste fiscal, votado aqui na casa, e que teve aquela questão da isenção do ICMS para alguns setores, né? Entre eles o setor agropecuário, e que neste ano de 2021 essa isenção, que até onde eu entendo, ela seria retirada, ou seja, na prática poderia aumentar a tributação, e depois isso foi alterado novamente com alguns decretos do governo do estado, 65469 e 65470, né? E 471. Então, especificamente sobre essa tributação no agronegócio, qual é a visão que o senhor tem? O senhor acha que foi a contento esse retorno da isenção? Bom, então, antes de mais nada, talvez não seja uma isenção. Veja bem, quando você tem a premissa de que é preciso tributar de maneira mais pesada ao bem supérfluo e de maneira mais branda ao bem essencial, você chega à conclusão de que no setor agropecuário, talvez boa parte dos bens objeto dessa tributação sejam essenciais. Talvez a gente esteja falando de muitos alimentos que compõem a cesta básica. Então, o que acontece? O conceito de isenção, ele também é um conceito muito perigoso. Por quê? Porque a isenção, você classificar algo como uma isenção exige que você saiba qual é o padrão. Ou seja, algo só é um benefício se eu souber qual é o parâmetro. Então, a partir desse parâmetro para baixo é isenção, é benefício, desse parâmetro para cima é um agravamento na tributação. O problema é qual é o parâmetro. O parâmetro legal acabou sendo, nessa medida legislativa, 18%, que é a regra geral do imposto. Ou seja, a gente, por conta disso, a lei subentendeu que todas as alíquotas inferiores a 18% são uma isenção. No entanto, imagine, se a regra geral é 18%, cobrar 7% sobre o arroz e o feijão, será que é uma isenção? Entendi. É o que alguns autores chamam de uma isenção meramente técnica, ou seja, ela não é propriamente dito um incentivo. Ninguém incentiva a comer feijão e arroz porque cobra 7%. Na verdade, uma alíquota de 7% ou até zero, isenção sobre o arroz e o feijão, na verdade, são formas de garantir o mínimo existencial. Não estou dando incentivo nenhum. Eu não estou induzindo a comportamento algum. Então, o primeiro problema é a legislação assumir como isenção um rol muito amplo de situações as quais, muito provavelmente, vistas com um pouco mais de detalhe, vão se revelar o que a gente chama de falsas isenções, não são isenções propriamente ditas. Eu acho que é uma isenção você ter, por exemplo, uma alíquota sobre veículos automotores de 12%. Se eu considero que a regra geral é 18%, ter 12% sobre veículos automotores, que pelo menos na minha opinião não são bens essenciais, isto é uma isenção. Certo. Agora, eu revogar a isenção, eu preciso ter cuidado com os impactos que eu vou gerar na economia, de produção. Claro que eu não estou dizendo que por isso tem que revogar essa isenção, mas isso, para mim, é um exemplo muito mais claro de uma isenção do que a tributação de arroz e tributação de feijão, que, pelo menos na minha opinião, a total isenção, ou seja, zero de imposto para esses bens, eu tenho dificuldade de chamar de isenção propriamente dita. Entendi. Então, eu acho que o ajuste ele precisa ser buscado, em primeiro lugar, tentando detectar o que é essencial, para evitar que o aumento seja linear, ou seja, porque qual que é o problema desse aumento, na minha opinião? Ele pega
tudo que tem alíquota inferior a 18%, considera a isenção e, a partir daí, corta por igual. Só que quando você olha um rol genérico de tudo que está com alíquota inferior a 18%, você tem ali muitos bens essenciais, como, por exemplo, a energia elétrica. Eu sei que a regra geral de tributação de energia elétrica no estado de São Paulo, como qualquer outro estado da federação, é de 25%, mas há alguns casos onde se consideram incentivos fiscais, alíquotas, por exemplo, para alguns setores da indústria, inferiores a 25%. Mas eu vou inverter a pergunta. Exatamente. Essencial como é a energia elétrica, ela deveria ter a maior alíquota do sistema de 25%? Correto. Se doutor, a regra geral é 18% e algo é tão essencial como a energia, ela não devia ter alíquota de 7%? Doutor o problema Paulo, é esse corte linear. É verdade. E eu acho que a explicação do senhor foi muito a contento, principalmente em relação a esses 18%, que a gente debateu muito aqui no ano passado. Eu queria agradecer bastante a sua intervenção. Infelizmente, a gente ainda tem mais uma entrevista. Vamos também para a coletiva do senhor do governo do estado, mas eu quero agradecer bastante e que o senhor volte aqui na programação para a gente ir dividindo esse tema em pequenos trechos. Muito obrigado mais uma vez. Eu fico à disposição. Conversamos com o Paulo Vieira da Rocha, advogado tributário, que aí, numa primeira parte, falou para a gente sobre as isenções e o tratamento tributário no estado de São Paulo, Lília.